A história de Lúcifer, da glória à maldição. Uma personalidade referida como Lúcifer aparece em Isaías capítulo 14. A raiz latina de Lúcifer significa aquele que traz a luz, enquanto a tradução hebraica é estrela da manhã. Lúcifer era retratado como ser radiante, brilhante e majestoso em qualquer língua. Ele era um anjo de alta patente. Lúcifer era um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel, nas hostes celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um erro grave. Desafiou Deus, como descrito em Lucas capítulo 10, versículo 18, onde Jesus disse a seus discípulos: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio." Aqui, Jesus descreveu a seus discípulos um evento que ele testemunhou no céu. Esse evento ocorreu antes da encarnação de Jesus como filho de Maria. Ele os advertiu sobre os perigos de deixar o orgulho controlá-los. A cena descrita foi o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer, que ocupava uma posição de honra única no céu. Em Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 15, "Filho do homem, faça uma lamentação pelo rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você estava cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era o seu manto, rubis, topázios, diamantes, berilos, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro trabalhado de seus engastes e guarnições estava em você. No dia em que foi criado, eles foram preparados. Você era o querubim ungido que cobre, e eu o coloquei lá. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava no meio das pedras de fogo. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se encontrou iniquidade em você." Lúcifer é descrito como o querubim ungido que cobre. Ele estava adornado com pedras preciosas e ocupava uma posição privilegiada no Éden, o jardim de Deus. A soberba levou Lúcifer a desafiar Deus e buscar igualdade com ele. Ao que parece, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e teve sucesso em alienar alguns deles de sua lealdade a Deus. Ele os liderou em sua rebelião contra Deus. Em resposta, Deus expulsou Lúcifer e seus parceiros rebeldes de sua presença. Por meio da abundância do seu comércio, você foi internamente preenchido com a ilegalidade e a violência, e você pecou. Portanto, eu o expulsei como algo profano e impuro do monte de Deus. Eu o destruí. Ó querubim que cobre, do meio das pedras de fogo. Seu coração estava orgulhoso e arrogante por causa de sua beleza. Você destruiu sua sabedoria pelo bem do seu esplendor. Eu o lancei ao chão. O coloquei diante dos reis, para que olhem para você. Você profanou seus santuários pela grande quantidade de seus pecados e pela enormidade de sua culpa, pela injustiça do seu comércio. Portanto, eu trouxe um fogo do seu meio. Ele o consumiu e o reduziu a cinzas na terra diante de todos que olham para você. Todos os povos, as nações que o conheciam, estão chocados com você. Você chegou a um fim horrível e aterrorizante e deixará de existir para sempre. Em algumas versões da Bíblia, temos a palavra comércio, que é aplicada a alguém em que age como um difamador ou caluniador. Em outras palavras, pode ser descrito como alguém que vende tanto bens quanto fofocas. Em vários outros livros da Bíblia, por exemplo, Levítico, Provérbios e Jeremias, essa palavra é traduzida como difamador ou caluniador. Essa prática de ser um difamador está intimamente ligada àquele que se lisonjeia com seus lábios. Somos advertidos contra ambos os tipos de pessoas. Aquele que age como um difamador, que revela segredos, portanto, não se associa com quem lisonjeia com seus lábios. Aparentemente, isso ilustra exatamente o que Lúcifer fez.
Ele foi entre os seres angelicais criados e promoveu uma rebelião organizada contra Deus, prometendo a eles uma posição muito mais responsável na administração do universo. O diabo nunca precisou mudar suas táticas, seja no céu ou na terra, por uma razão simples, porque elas ainda funcionam. Tudo isso não aconteceu de repente ou mesmo em poucos dias. Não temos como medir o tempo que Lúcifer levou para promover sua rebelião, mas foi tempo suficiente para ele organizar uma revolta cuidadosamente planejada contra Deus e convencer aproximadamente 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa se baseia em uma afirmação sobre Satanás no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Isso interpreta a frase estrelas do céu como se referindo a todo o grupo de anjos. Os atos revolucionários que isso produziu tiveram origem no céu, não na terra. Como mestre da difamação ou disseminador de fofocas, ele continua buscando minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não interrompeu sua rebelião, mas a continuou, estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho, o pecado original. Lemos, o coração de Lúcifer se elevou de orgulho por causa de sua beleza, e esta foi a razão pelo qual ele foi expulso da montanha de Deus. Seu coração se encheu de orgulho e arrogância por causa de sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Eu o lancei à terra, coloquei você diante dos reis para que olhem para você. Qual foi a motivação inicial de Lúcifer? Qual foi o pecado original? Orgulho. O pecado original ocorreu no céu, não na terra. Não foi intoxicação por álcool, não foi adultério e nem mesmo mentira. Foi uma questão de orgulho. Ainda é o mais letal de todos os pecados. Muitos frequentadores de igrejas jamais sonhariam em cometer adultério ou ficar bêbados, mas são facilmente seduzidos pelo orgulho sem reconhecer quão prejudicial é. Lúcifer era tão encantador que ficou orgulhoso de si mesmo. Seu orgulho finalizou a transformação de Lúcifer em Satanás. Eu acredito que é vital para todos nós percebermos que o primeiro pecado no universo não foi assassinato, nem adultério, mas sim orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião. E além disso, foi o orgulho proveniente das bênçãos das quais Deus mesmo é o autor. Deus deu a Lúcifer seu poder, autoridade, beleza e sabedoria. Todos esses dons eram de Deus. No entanto, a atitude errada de Lúcifer os transformou em instrumentos para sua própria destruição. Isaías capítulo 14, versículos 12 e 15, analisa o motivo por trás da rebelião de Lúcifer. Foi uma ambição de ser igual a Deus. Lúcifer fez 5 declarações sucessivas precedidas pela frase: eu farei, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono, eu me assentarei no monte da congregação, eu subirei acima das alturas das nuvens. Por fim, o clímax: eu serei como o Altíssimo, serei como Deus. A ambição de autopromoção de Lúcifer foi a causa de sua queda. A Escritura nos confronta com um contraste deliberado entre Lúcifer e Jesus. Lúcifer não estava na forma de Deus, ele era uma criatura. Ele não tinha o direito de ser igual a Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus. E quando estendeu a mão, escorregou e caiu. Por outro lado, Jesus era divino por natureza eterna e desfrutava da igualdade com Deus. Portanto, Deus o exaltou ao lugar mais alto e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou grandemente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que
No final, toda criatura na terra se submeterá à autoridade de Cristo e daqueles debaixo da terra, referindo-se ao domínio de Satanás em Hades, incluindo a morte, o inferno, a sepultura e também os mortos ímpios que anteriormente rejeitaram a misericórdia de Deus. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há apenas um caminho para a promoção, a humildade própria. Este é um princípio absolutamente invariável, não há exceções. O caminho para cima é para baixo. Esse é o segredo. Provérbios 18:12 declara: antes da destruição, o coração do homem é altivo, e antes da honra, a humildade. Refletindo novamente sobre Filipenses, vemos uma verdade maravilhosa trazida à luz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A humildade própria é uma questão de vontade, não de emoções. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar para si mesmo. Senhor, escolho me humilhar diante de Ti. Renuncio ao orgulho, à arrogância e à ambição pessoal diante de Ti e diante dos meus companheiros crentes. Para dar um exemplo prático de humildade própria, Jesus falou sobre convidados para um banquete de casamento, como está registrado em Lucas, capítulo 14, versículos 8 a 11, na Bíblia Amplificada. Quando você for convidado por alguém para um banquete de casamento, não se sente no lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada pelo anfitrião. E o anfitrião que convidou ambos virá e dirá a você: dê este lugar a este homem. E, então, com desonra, você procederá a ocupar o último lugar. Mas quando você for convidado, vá e sente-se no último lugar, para que quando o seu anfitrião vier, ele dirá a você: amigo, suba mais para cima. E então você será honrado na presença de todos que estão à mesa com você. Pois todo aquele que se exalta será humilhado diante dos outros, e aquele que se humilha habitualmente será exaltado. Isaías capítulo 14, versículos 11 a 15, na Bíblia Amplificada. Sua pompa e magnificência foram derrubadas para o Seol, junto com a música de seus corações. Os vermes se espalham debaixo de você como uma cama, e os vermes são o seu cobertor. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, você foi derrubado por terra, você que enfraqueceu as nações. Mas você disse em seu coração: eu subirei ao céu, eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei no monte da Assembleia, nas partes remotas do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens, eu farei a mim mesmo como o Altíssimo. Mas na verdade, você será trazido para o Seol, para os recessos remotos da cova. O desejo de Lúcifer era estar em pé de igualdade com Deus. Ele se imaginava tão inteligente, bonito e majestoso que supostamente pensava: eu poderei ser Deus. Os estudiosos bíblicos geralmente concordam que Lúcifer estava encarregado de coordenar o culto no céu. Ele era um mestre musical que continua a utilizar a música para encantar as pessoas até hoje. Lúcifer estava encarregado do santuário de Deus no céu, das cerimônias religiosas. Ele era o querubim que guardava o local onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava encarregado da música. Era um artista que teve muito sucesso. Em seguida, ele se rebelou e caiu. E o orgulho traçou as linhas de batalha. Ele foi enviado para longe da presença de Deus depois de se encher de orgulho, por sua sabedoria e beleza. E após elaborar sua trama de rebelião contra Deus, seus anjos traidores também foram lançados junto com ele. Lúcifer era talvez mais sábio e belo de todas as criaturas de Deus. Mas as Escrituras dizem que seu coração se encheu de orgulho. A queda de Lúcifer, Satanás, começou de dentro antes de levar à sua queda. Depois de crescer orgulhoso por causa de sua sabedoria e beleza, e depois de elaborar
sua trama de rebelião contra Deus. Ele foi derrubado da presença de Deus e seus anjos traidores foram lançados com ele. Devemos levar isso em consideração em nossas próprias vidas. Deus criou Adão de forma única em relação a qualquer outra criatura que conhecemos. Havia algo especial no modo como Adão foi criado, projetado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos. Mais humilde, no entanto, Deus o fez capaz de se tornar o mais elevado. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer humildes. A contrarresposta de Satanás, o anjo já caído, o inimigo de Deus e do homem, foi retaliar. Ele tinha uma inimizade específica contra o homem por duas razões. Primeiro, ele poderia atacar a imagem de Deus no homem, pois o homem representava visivelmente Deus para o restante da criação. Satã não podia tocar Deus em si, mas podia travar guerra contra a própria imagem de Deus dentro do homem. Seu prazer era profanar essa imagem, destruí-la, humilhá-la, e para esse fim, ele trabalhou incansavelmente. Quando alguém para de adorar e começa a buscar adoração, o céu é pequeno demais para dois objetos de adoração. E está escrito em Judas 1, que os anjos que não guardaram o seu primeiro estado foram lançados para baixo. A lição da queda de Lúcifer. Número 1. Quando você se recusa a adorar, você se rebaixa, você desce. Se você quer ser um cristão derrotado, seja muito orgulhoso para adorar. Número 2. O orgulho é um caminho rápido para baixo. O diabo foi uma vez a estrela da manhã brilhante, um ser angelical encantador que caiu dos céus. Ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, o inimigo supremo de Deus. O que você não transforma em louvor se torna orgulho, e nunca fomos criados para isso. Quanto mais alto subimos, mais deveríamos dar a glória a Deus, a honra a Deus. E quanto mais Deus nos abençoa, não deveríamos nos tornar mais arrogantes, dizendo: olhe para mim, eu não preciso adorar como aquelas pessoas solitárias. Você era nada na época, mas Deus te levantou e te abençoou, de acordo com a Bíblia. Deixe tudo que tem fôlego louvar ao Senhor. No livro de Gênesis, Deus soprou sobre a humanidade. Se você tem a vida de Deus em você, então louve ao Senhor. Essa é a ordem das Escrituras. Fomos justificados para glorificar, libertados para amá-lo, redimidos para nos alegrarmos e libertados para cantar. Seja humilde e louve a Deus. Louvor é um assunto sério na Bíblia. No entanto, há aqueles que fazem pouco disso e zombam disso, mesmo na igreja. A única coisa que pode mantê-lo em um ambiente espiritual, e eu enfatizo isso, é adorar e louvar a Deus. No dia em que decidir não adorar a Deus, você sairá da sua presença. Um peixe não pode sobreviver sem água. O corpo humano não pode sobreviver sem oxigênio. E um cristão não pode sobreviver sem louvar e adorar Deus. Você terá que agradecer a Deus mais cedo ou mais tarde. Terá que aprender a bater palmas e dizer aleluia, mais cedo ou mais tarde. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Jesus, eu te adoro. Louvado seja Deus. Em qualquer caso, mais cedo ou mais tarde, se você não fizer isso, não estará na presença de Deus e perecerá se não passar tempo na presença de Deus.